Olá, meus anomalocares, estava eu vagando pela internet e no meio de tanta idiotice do YouTube, do TikTok. Tudo bem, Babaracoro, já entendi que as garotas Pikmin são chatas, mas me explica por que tem um hexágono em Saturno? Eu encontrei uma coisa muito interessante que é o Fossiltrix. Para vocês entenderem mais, eu vou deixar o vídeo que explica basicamente o que é agora. Como funciona o Fossiltrix? Os aliens do Fossiltrix são antepassados dos aliens atuais. Ele também pode escanear o DNA de alienígenas que foram extintos a partir do seu osso ou fóssil. Esse daqui é o chama normal. Já esse daqui é o chama do Fossiltrix. Esse daqui é o XLR8 normal. É o XLR8 do Fossiltrix. É o besta normal. O besta do Fossiltrix. 4 braços normal. 4 braços do Fossiltrix. É o diamante normal. É o diamante do Fossiltrix. Aquático normal. É o aquático do Fossiltrix. Massa cinzenta normal, massa cinzenta do Fossiltrix. Fantasmático normal, fantasmático do Fossiltrix. Bem, o Fossiltrix, ele é um relógio do Ben 10 feito por um fã e basicamente consegue ler o código genético de aliens do passado que já foram extintos e então transformar o usuário nesses aliens. E como você pode ver, tem exemplos aí de como eram esses aliens antigamente. O Fossiltrix eu fui pesquisar mais um pouco e até onde eu vi, os aliens que ele mostra são aliens de 50 milhões de anos pra trás. Tudo bem, a ideia em si é muito boa, ela é interessante, porém ela tá sendo muito mal executada na minha opinião. Pô, esses aliens são a mesma coisa que os aliens normais, só que com espinhos, tá ligado? Olha esse chama! E esse massa cinzenta, que é um massa cinzenta versão buga-buga com pelo. Não faz sentido, cara, ele não é tipo um sapo? Pois bem, eu vou usar de toda a minha falta de conhecimento, falta de caráter e falta de habilidade artística pra redesenhar como eu acredito que seriam os aliens do Ben 10 do passado. Isso daqui não é querendo humilhar o artista ou qualquer coisa do tipo, eu só acho que usando meu conhecimento de Minneutron sobre evolucionismo, darwinismo, lamarckismo, dá pra fazer uma coisa interessante. Vamos nessa! O primeiro alien que ele mostrou aqui foi o Chama, que é um Pyronita, um bagulho assim. Ele é de um planeta que na verdade é uma estrela chamada Pyrus, e lá tem uns bichos de fogo. Por exemplo, os próprios Pyronitas, que é o Chama, o Lavadrex, e eu tô ligado que tem o Nemetrix, que tem uns aliens lá que são diferentes, tá ligado? São predadores, os aliens do Ben 10. E lá aparece um bichão assim, que é tipo um rinoceronte de pedra gigante. Então meio que ele tá ali, tá ligado? Esse rinoceronte tá ali naquele sol, que é o planeta deles. Não me diz que... Então dá pra ter uma ideia de que o personagem ele tem que seguir essa lógica. Ele tem que ser feito de rocha, entre aspas, porque deve ser alguma substância orgânica, e de plasma, que por incrível que pareça, esse fogo que o chama é feito, na verdade é plasma. Então eu pensei em criar uma versão mais primitiva, com os espinhos também, pra deixar que nem o artista original fez. Mantive mais ou menos a mesma estrutura e os pés eu resolvi não deixar ele desse tipo de detalhe, porque eu queria colocar na minha cabeça que, como isso é de muitos anos atrás, os pés ele não eram tão bem formados quanto eles são hoje em dia. Outra ideia que eu tive, que eu acho que foge um pouco dessa lógica de criaturas de pedra e que pegam fogo, que pegam plasma, na verdade, é fazer o plasma dele ser azul. Eu sei que os outros também são de plasma, mas, tipo, os plasmas dessas criaturas desse planeta, até onde eu vi, são todos, tipo, um plasma vermelho, que parece fogo, um plasma do sol mesmo. Mas eu quis fazer com que a versão antepassada dele seja um plasma azul. Mano, como ele vai ter uma estrutura muito parecida como ele é atualmente, em vez de eu deixar o vermelho, que seria um plasma mais frio, eu vou deixar ele azul, que seria um plasma mais quente, daí ele seria tecnicamente mais forte. E sim, o plasma ele funciona desse jeito. Na verdade, as temperaturas do universo são assim. Estrelas azuis são mais quentes do que estrelas vermelhas. O Sol é uma anã amarela, então ele é mais quente que uma estrela vermelha, porém ele é mais frio do que uma estrela azul. Pois é, mano. A versão completa de todos os aliens eu vou pôr no final, então eu vou mostrar só um pouquinho aqui, e no final vocês vão ver como todos ficaram e vão poder falar que acharam muito foda ou que não gostaram, daí eu vou banir vocês para todo sempre do meu canal. O XLR8 que ele fez também foi muito mal aproveitado, pô, só é um XLR8 com uns espinhos e tudo mais. Então eu pensei em duas versões, eu criei uma versão que é um XLR8 mais animalesco, mas aí eu pensei, mano, ele tá muito parecido com o XLR8 da vida real, então eu resolvi fazer ele mais animalesco ainda, ele ficou parecendo um dinossauro, eu acho.
Enfim, essa estrutura que tem em volta da cabeça do alien, eu não descobri se é um capacete, se é um exoesqueleto, mas essas pedras que estão no XLR8 não fazem parte do corpo dele, tá ligado? Essas pedras ele tem que encontrar. Então eu criei essa versão do Alien do passado sem ter essas pedras. Tipo assim, ele não tinha essas pedras. E aí que fica a minha dúvida na hora de fazer esses personagens, é que tipo assim, os aliens do passado, cientificamente falando, não teria uma garantia que eles seriam tão úteis quanto os aliens da versão original. Por exemplo, por que eu vou ter um Omnitrix do Massa Cinzenta das Cavernas? Se o bagulho do Massa Cinzenta que é interessante é a inteligência dele, tá ligado? Eu vou ter tipo um Massa Cinzenta pequenininho, só que fraco, tá ligado? Que é isso? Vai queimado o sangue de Jesus! Então eu quis fazer um XLR8, só que ele seria menos veloz e provavelmente não seria tão útil assim ter ele no nosso Fossil Trix, se o Fossil Trix fosse canon, tá ligado? Mas assim, é um risco que eu quis fazer, mas tipo, sei lá, mano, eu acho que faz sentido. O Besta foi muito legal de fazer porque a gente tem algumas informações sobre como eles eram no passado, e antigamente a raça do Besta, que é um Vulpimancer, eles tinham olhos, então eu resolvi fazer uns olhos bem pequenos assim, porque eu não queria colocar tipo uns olhos muito grandes. Talvez faça sentido pôr olhos muito grandes agora que eu fui descobrir que tem tipo a ideia de que esses aliens são de 50 milhões de anos atrás, e eu também coloquei um rabo nele, porque eu acho que faz sentido ele ter tido um rabo antigamente. Também faria sentido ele ter listras, porque se eu não me engano tem ideias de que o Besta do passado tem listras. Enfim, é muita informação picotada em várias séries de Ben 10, não dá pra ter muita certeza. E tipo assim, esses aliens aqui, eles nem fudendo seriam os aliens se esses aliens existissem na vida real. Porque assim, 50 milhões de anos é muito tempo, tipo, é muito distante. Esses aliens do passado teriam que ser tão distantes quanto os aliens originais, quanto uma galinha é de um Tiranossauro Rex. Tipo assim, você não iria reconhecer que eles são antepassados um do outro. Mas assim, como aqui é ficção e não dá pra ir muito longe sem aloprar demais, eu resolvi fazer desse jeito, até porque eu acho que é assim que o autor real gostaria que fosse. Tá, foi muito da hora de fazer o Quatro Braços, porque a estrutura dele todo é de uma criatura hexápode, né, que ele tem 6 patas. Eu fui descobrir também que existe uma criatura do planeta dos Quatro Braços que é muito parecido com Quatro Braços. Aí eu pensei, e se esses dois tivessem algo em comum, tivessem, tipo, um parente em comum? Aí eu criei uma estrutura evolutiva em que existe o Quatro Braços, existe esse bicho, essa montaria do planeta dos Quatro Braços, e existe um ancestral em comum entre os dois, em que a criatura de 4 patas, ela evoluiu e perdeu as patas que ela tinha, porque ela inicialmente tinha 6, só que o Quatro Braços manteve tendo 6 patas. E por que não seria o contrário? Por que o Quatro Braços não evoluiu e aí sim ele ganhou mais um par de braços? É porque na natureza faz mais sentido você perder órgãos do que você ganhar. Para explicar melhor o que eu disse, na verdade eu não estava me referindo a órgãos no geral, eu estava me referindo a membros, aos membros do corpo de um animal. Isso porque a quantidade de membros vai definir muito em qual grupo esse animal vai ser incluído. É muito mais fácil você perder membros e continuar no mesmo grupo do que você ganhar e ainda ser classificado no grupo que você estava antes. Por exemplo, a gente tem as cobras, que elas perderam suas patas conforme a evolução quis, e elas continuam sendo incluídas nos grupos dos répteis. Agora, animais, por exemplo, aracnídeos que têm 8 patas, eles são separados completamente dos insetos, que tem 6. Centopeias, piolhos de cobra, os gulongos, todos eles não são incluídos no grupo dos insetos. Isso porque eles têm características muito diversas, incluindo a quantidade de patas, que é extremamente alta em comparação ao das abelhas, ou das moscas, ou de qualquer animal de 6 patas. E pelo Quatro Braços ter uma estrutura muito semelhante à de um mamífero e tudo mais, assim, ele ser uma criatura vertebrada, seria extremamente difícil com que ele perdesse membros ou ganhasse. Imagine que essa criatura, que é um zibossom, ela tenha demorado muitos anos, tenha passado por processos muito maiores para conseguir ter só 4 patas. Eu sei que estruturalmente ela parece ser muito mais primitiva do que um Quatro Braços das cavernas, porém é o que eu achei que faria sentido. Se ela tivesse 6 patas, tudo isso seria tão mais fácil, cara. Ai, meu Deus. E aí eu fui descobrir também que essa faixa preta no rosto dele é como se fosse o cabelo. Então eu fiz um cabelo maior, assim, tipo um bicho mais cabeludo. Aí ele ficou parecendo um gurilão com muito pelo, tá ligado? Um gurilão cheio de pelo e com 4 braços. Também pensei em fazer os braços inferiores, os braços do meio, serem menorzinhos. E aí depois com o tempo eles foram crescendo. Mas como eu disse, faz mais sentido você perder órgãos do que ganhar. Então se esses órgãos fossem muito pequenos, pode ser que depois de 50 milhões de anos ele teria perdido, tá ligado? Daí ele seria um bicho com 2 braços mesmo.
Vamos lá. Assim ficou o meu chama ancestral. Tem algumas partes em que não tinha rocha em que eu coloquei, porque na minha cabeça faria sentido ele ter menos plasma e mais rocha. Só que esse plasma que ele tem é azul, ou seja, é um plasma mais quente. O plasma que ele tem é mais concentrado, então ele não pega aquele fogo que ele tinha, sabe? Aquela chama, então ele é careca, ele é calvo. O XLR8 ancestral, ele parece mais um dinossauro, ele não tem aquele exoesqueleto da cabeça dele. O corpo dele é mais encurvado, ele é realmente uma criatura mais animalesca. Ele provavelmente não é tão rápido quanto o XLR8, porém ele é bem mais forte e provavelmente mais resistente. Essa é a minha ideia do besta, tem algumas ideias aí que vão passar na tela, tipo, de como eu pensei que seria, só que essa é a definitiva. Ele tem rabo, então sim, o besta ancestral tinha rabo, depois ele virou o besta atual, que não tem, depois ele virou o besta suprema, que tem de volta. Sim, porque sim. Ele tem olhos, é muito maior, eu coloquei uma lore um pouco mais diferenciada de que a saliva dele é ácida, ele é bem mais forte que o besta e bem mais agressivo também. Além de que não é tão racional quanto o besta atual. E o olfato dele também não é tão foda quanto o do besta, porque o olfato do besta é como se fosse uma forma de compensar a visão dele. E como esse besta tem visão ainda, ele não tem um olfato tão pico. Agora o quatro braços, ele ficou assim. Um gorila com 4 braços, todos esses braços do mesmo tamanho, só que peludo e com uma faixa peluda em volta do rosto. O ombro dele tem uns espinhos semelhantes ao do Zibosson, pra dar uma ideia de que o Zibosson é um parente dele, sei lá, mano, não sei. Mas acho que ficou interessante, vai, tá daorinha, tá daorinha. Bem, o vídeo já tá muito longo, existem muitos outros aliens aqui no Fossil Tricks, então se vocês gostarem, derem muito like, muito joinha, eu posso fazer uma parte 2. Eu tô com muitas ideias aí pro canal, muitas ideias de vídeo muito fodas, então considere se inscrever pra gente chegar numa marca de 1000 inscritos aí, monetizar o canal. Mas é isso, espero que tenham gostado e adeus! Tenho AIDS, HIV e tesão.